Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, como diz o salmista. Deitei e logo peguei no sono. Dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. Ele é aquele que nos renova. Suas infinitas misericórdias, benignidade ao fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Aleluias, oh glórias. E assim Ele nos permite mais um dia com pneuma, fôlego de vida, com o Espírito Santo, do qual Deus nos atrai até Cristo, e o Espírito nos adverte. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz e persevere segundo a retidão, a integridade, a sinceridade, a reverência ao Pai Altíssimo Todo-Poderoso. Que o Filho nos ensina: sede meus imitadores, sede santos, purificai-vos segundo a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguns fariseus da época que largaram as sinagogas e creram nele, porque se não chegar a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, crendo, é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, é o Evangelho, o alicerce já lançado, e cada um edifique com responsabilidade segundo o alicerce posto, porque se levanta-se falsas religiosidades justamente por isso, pelos filhos da desobediência, que vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Muitos levantam as mãos ao alto dos céus, cheias de sangue de inocente, porque além de não alcançar repouso para sua alma, ainda tem desencaminhado a muitos com vãs filosofias, ondas teológicas que vai e vem, e nada lhes acrescenta a não ser a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque jamais fazeis a obra relaxada de qualquer forma. Temos que ter zelo, fazemos para aquele que é o elo da perfeição, aquele que era, que é e que há de vir, e todos prestarão conta com ele. A Bíblia diz que toda língua confessará que ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para a vergonha e outros para aquilo que ele transborda, a honra, a glória e a imortalidade, da qual ele não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha através do Espírito Santo, do qual, através do seu Espírito, nós compartilhamos com o Pai, glorificamos o Pai através do Espírito de Cristo. Através do bom testemunho, aqueles que não compreendem a mensagem da cruz, porque aquele que está no mundo é loucura, a mensagem da cruz, mas eles vêm até Cristo pela loucura e após o conhecê-lo, seguem. Quando Jesus libertava, curava e restaurava, ele dizia: anuncie aquilo que lhe foi feito, e davam e glorificavam ao Pai, davam glórias a Deus pelo que Cristo ungido e Jesus, o Filho do Homem, havia feito em suas vidas. Porque ele é aquele que é o único mediador entre Deus e homens, é aquele que opera segundo o sobrenatural. Ele liberta, ele cura, ele restaura, ele nos concede a sabedoria diária para que os dias vão bens e longos nessa terra, porque a vida é passageira, é como uma neblina que se dissipa, como uma erva que é logo arrancada murcho. Se a Bíblia diz, se alguns chegam a 70 e outros pela sua robustez 80, enfado e canseira. Mas ele é aquele que prolonga os dias para que vão bens e longos, segundo a sabedoria e as atitudes, das quais prolongam os dias, das quais nos prepara para aquilo que é eterno.
pois almejamos a eternidade, almejamos a promessa que Ele nos fez, a terra prometida, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a Jerusalém celestial do alto, do qual os patriarcas creram, e isso como Abraão foi-lhe imputado como justiça, e ele, o marido espiritual, não se importa de ser chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque eles creram e alcançaram a pátria excelente, enquanto aqueles que ficaram presos naquilo que há no mundo, e o mundo do qual não conhece a Deus e nem ama a Deus, porque confiaram nos falsos profetas, confiaram em suas próprias artimanhas, nos seus próprios falta de sabedoria, da qual Deus aceitou aquela falsa religiosidade, os costumes judaicos, enquanto fosse instituída a nova ordem. Mas o dever de todo homem agora consiste em temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, e desviar do mal. E só é possível através do Filho amado, do qual ele disse: "Este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser." E ele disse: "Ide e anunciai o Evangelho a todos os povos, a todas as nações." E ele disse mais ainda àqueles daquela época, como a muitos ele nos diz, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre: "Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Outra vez serás anunciado o Evangelho, porque muitos com a mente corrompida, o Deus desta era perversa, cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam no Evangelho." A mente cauterizada, corrompida, da qual Paulo adverte para tomar cuidado. Jesus já advertia os discípulos: "Vigiai com a incredulidade." Sabemos de João o Batista, que batizou o batismo de justiça, de arrependimento. "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?" E no fim acabou na incredulidade, quando ele disse que alguns dos seus discípulos, quando ele estava preso, perguntassem a Jesus se era ele que havia de vir ou haveria outro, e por conta da incredulidade sua cabeça repousou na bandeja da raposa. E Jesus, ali respondendo, fez curas, grandes sinais, e disse, vá a João e diga o que foi feito aqui. Ele é o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18: "Suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele o falará tudo aquilo que deveis fazer e proceder." E assim ele disse após a ressurreição, que ele passou pela morte e cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, o Pai o glorificou. E ele disse: "Não me detenhas", após 40 dias de aparições, ressurreto, "é necessário que eu vá ao Pai e vos envie o Consolador, outro advogado." E eles foram revestidos do alto, porque está escrito: "Vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo." E assim dias de Pentecostes se cumpriu, foram vistos como que línguas repartidas como que de fogo, e eles os davam como embriagados, estavam embriagados da presença do Senhor, do vinho novo, vinho definitivo. Aquele que antes era água e espírito, agora água, espírito e sangue, testifica que é um só, o vinho novo, o vinho definitivo. Assim, quando antecedendo a entrega do traidor Judas, o Iscariote, no Getsêmani, ele suava como gotas como que de sangue e orava em espírito, testificando
Assim, quando o soldado perfura o seu lado, jorra água e sangue. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Recebe o meu espírito. Aleluias, ou glórias a Deus. Mais uma vez testificando que água, sangue e espírito é um só. O espírito é a verdade. E aqueles que andam em espírito são os verdadeiros adoradores. O espírito de Cristo é aqueles que santificam e levantam a mão santa ao alto dos céus, do qual, se tiver de gloriar, gloria antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. E em mais um dia perseverai, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ungido, Cristo, aquele que para ele, por ele são todas as coisas, o príncipe da paz, o Shalom, o Emanuel, Deus é conosco. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.